Bom dia, alma cansada. Hoje, ao acordar, que você sinta a brisa suave da graça de Deus envolvendo seu coração. Talvez você tenha fechado os olhos ontem já exausto, com a mente fervilhando de preocupações, a alma sufocada por angústia, o corpo pedindo silêncio. Mas esta manhã foi escolhida para ser diferente, porque o dia que começa com Deus tem uma atmosfera de cuidado, um sopro de renovo. E você, que se sente sobrecarregado emocionalmente, está sendo convidado a entregar cada peso nas mãos do Senhor. Respirando fundo, perceba que não está sozinho. Deus está bem ao seu lado, pronto para aliviar o que te oprime. Quando o despertar bateu à sua porta, talvez você percebeu o nó na garganta e a ansiedade no peito. Pensamentos sobre tarefas, relacionamentos, economia, família, saúde, tudo chegou junto. E a sensação de não dar conta foi maior que a sua vontade de recomeçar. Mas nessa oração, você não está iniciando um dia normal. Você está iniciando um processo de cura. Um tempo onde você não vai apenas atravessar as horas, mas caminhar com leveza. E isso só é possível quando se reconhece que algumas dores não podem ser resolvidas por esforço humano. Elas precisam da intervenção divina. Por isso, neste momento, venha ao trono da graça com o que pesa dentro de você. Diga com o coração: Senhor, estou sobrecarregado. Consome-me essa carga pesada. Diga isso sem medo. Diante de Deus, não há vergonha em confessar sua fragilidade. Ele conhece cada dor que você tentou esconder, cada lágrima segurada, cada suspiro que enganou a todos. E Ele te chama hoje para um lugar de descanso, forma de respirar que vai além do físico. Respire o perdão, respire a paz, respire o alívio. Porque toda carga que você entregar, Ele substitui por paz, que você não consegue encontrar sozinha. E esse é o primeiro passo de um dia novo. A decisão de não levar o peso, mas entregá-lo. Enquanto você pronuncia essas palavras, saiba que algo está sendo tocado no invisível. A mansão divina se move e abre espaço em seu interior. É possível não sentir nada agora. E ainda assim algo começa a acontecer, algo se desloca, algo muda. O seu coração pode começar a bater com menos tensão, sua respiração pode se uniformizar, sua mente pode baixar o volume dos pensamentos que insistiam em gritar. E essa mudança é real. Ela acontece no universo espiritual primeiro e depois se manifesta no físico. E hoje, você está sendo envolvido nessa mudança. Essa é apenas a primeira entrega do dia. Ainda teremos mais momentos de oração, cura e leveza. Amanhã, se esse pedido soou certo, estaremos juntos novamente. Mas o que é libertador é que hoje já se iniciou algo novo. Não importa o que virá depois. O que importa é que você começou com alívio, entrega e direção divina. Vamos encher as próximas partes desta oração com essa mesma calma, essa mesma profundidade e essa mesma esperança. E já podemos sentir no coração. Será um dia leve, um dia com Deus. Hoje, ao abrir os olhos, você talvez sentiu aquele peso invisível que vem antes mesmo de colocar os pés no chão. É como se as preocupações já estivessem te esperando na beira da cama, prontas para ocupar espaço no seu peito, apertar seu fôlego, roubar sua paz. E mesmo com o corpo acordando, sua alma talvez ainda esteja deitada, sem forças, sem ânimo, sem vontade. Mas esta manhã foi separada por Deus para um novo ritmo. Não um ritmo imposto pela agenda ou pelas demandas externas, mas um compasso sagrado. Aquele que te convida a começar o dia respirando fé, descansando em Deus, confiando no cuidado dele. Ser emocionalmente sobrecarregado não é frescura. É sinal de que algo dentro de você está pedindo ajuda, está clamando por pausa, está implorando por direção. E o primeiro passo é reconhecer que essa sobrecarga existe, que você não precisa fingir, que não precisa se mostrar forte o tempo todo, que não é necessário enfrentar sozinho tudo o que tem enfrentado. Deus não te pede performance, Ele pede presença. E neste momento, Ele quer ouvir sua alma, mesmo que em silêncio, mesmo que em lágrimas, mesmo que sem palavras claras. Porque Ele entende o que você ainda nem sabe explicar. Diga agora com sinceridade: Senhor, eu não sei por onde começar, mas eu te entrego o que sinto. E veja,
Essa simples entrega tem um poder imenso, porque não é a eloquência que move o coração de Deus, é a verdade. E quando você se apresenta sem máscaras, sem controle, sem saber o que fazer, você se posiciona no lugar onde os milagres nascem. Deus não age quando você se fecha, Ele age quando você se rende. E nesta manhã, a sua rendição é mais poderosa do que qualquer planejamento. Você está dizendo com a alma: eu preciso de ti. E Deus responde: eu estou aqui. Ele não vem com peso, Ele não chega com culpa, Ele não aponta o dedo. Ele te abraça, Ele te envolve com presença. E é nessa presença que você vai começar a perceber que pode respirar de novo, que pode dar pequenos passos, que não precisa resolver tudo hoje, mas pode entregar tudo hoje. Porque existe paz mesmo quando tudo está por resolver. Existe alívio mesmo quando a dor ainda não passou. Existe descanso mesmo sem entender o futuro. E isso só acontece quando o coração escolhe confiar, não por entender, mas por crer. E este é o convite para seu coração nesta manhã. Confie, mesmo sem certezas, mesmo sem forças, mesmo com tudo dentro de você dizendo que não vai dar. Confie, porque há um Deus que conhece o que você sente, e Ele está aqui agora, neste exato instante, disposto a caminhar com você passo a passo. A sobrecarga emocional que te esmagava está sendo substituída por cuidado, por presença, por fé. E isso é só o começo. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como o silêncio de Deus, às vezes, esconde a ação mais profunda que Ele está realizando por você. Existem dias em que o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer palavra cruel que alguém possa dizer. Porque quando tudo parece estar desabando, a alma anseia por um sinal, por uma resposta, por qualquer movimento que diga: eu ainda estou aqui. Mas nem sempre o céu responde com barulho. Muitas vezes, a presença de Deus se manifesta em silêncio, não porque Ele se ausentou, mas porque está trabalhando em áreas tão profundas que o barulho atrapalharia. E talvez você tenha acordado hoje com esse vazio, com essa ausência aparente, como se orasse e não fosse ouvido, como se clamasse e o eco voltasse para dentro. Mas escute, o silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. A alma sobrecarregada quer alívio imediato, quer solução rápida, mas Deus, como Pai cuidadoso, sabe que há curas que só acontecem na espera. Há reconstruções que levam tempo, há forças que só se desenvolvem no intervalo entre a dor e a promessa. E esse intervalo, muitas vezes, é marcado por silêncio. Mas não se engane, o céu está se movendo mesmo quando você não sente. Deus está preparando coisas invisíveis enquanto você apenas respira. Ele está redirecionando caminhos, removendo obstáculos, curando feridas internas, reconstruindo sua estrutura emocional sem que você perceba. E tudo isso acontece mesmo sem resposta audível. Diga com fé, mesmo que tudo dentro de você esteja cansado: Senhor, eu confio em Ti, mesmo em silêncio. Essa frase é um escudo, uma proteção espiritual contra os pensamentos que tentam te convencer de que você está sozinho, porque você não está, nunca esteve. O fato de você estar aqui, orando, ouvindo, respirando, já é prova de que Deus sustentou você em cada segundo até aqui. E Ele vai continuar sustentando. A presença dEle não depende da sua percepção. Ela é constante, firme, estável, fiel. Quando a alma está sobrecarregada, ela precisa se lembrar que não é a ausência de dor que prova o amor de Deus, mas a certeza de que mesmo na dor, Ele permanece. Mesmo quando você não sente, Ele age. Mesmo quando você duvida, Ele permanece fiel. E esse entendimento muda tudo. Ele acalma, Ele fortalece, Ele silencia a agitação interna e te prepara para um novo tempo. Um tempo onde o silêncio será substituído por testemunho, onde a ausência será substituída por presença visível. E esse tempo já começou a se desenhar dentro de você. A sobrecarga emocional muitas vezes nasce de uma tentativa constante de controle. Controlar os sentimentos, os resultados, as pessoas, as reações, o tempo, os medos. É como se dentro de você houvesse uma voz dizendo:
Se eu não der conta de tudo, tudo vai desmoronar. E essa pressão silenciosa vai se acumulando, tomando espaço, drenando energia, consumindo a fé. Mas nesta manhã, Deus está te chamando para um lugar diferente. Um lugar onde você não precisa controlar tudo, apenas confiar, porque há coisas que não cabem nas suas mãos, mas estão perfeitamente seguras nas mãos dele. Respire agora com calma. Traga à sua memória tudo o que você tem tentado segurar sozinho. Talvez seja um relacionamento que você tenta manter em pé, mesmo sentindo que não tem mais forças. Talvez sejam questões financeiras que você tenta resolver com estratégias humanas, enquanto o coração está em colapso. Ou talvez seja apenas o medo de fracassar, de não dar conta, de decepcionar. Tudo isso pesa, tudo isso machuca. E é por isso que Deus te convida a fazer algo profundamente libertador nesta manhã. Soltar, entregar, deixar ir o que nunca foi seu para carregar. Diga agora com sinceridade: Senhor, eu entrego o que eu não posso mais controlar. E sinta como essas palavras começam a desalojar o peso que você carregava. Porque ao entregar, você não está desistindo, você está confiando. Confiando que há uma sabedoria maior guiando cada detalhe, que há uma mão invisível segurando o que seus olhos não alcançam, que há um plano sendo desenhado, mesmo quando tudo parece confuso. Deus está no comando. Ele não perdeu o controle da sua vida, apenas está esperando você devolver a Ele o que sempre foi dele. Quando você solta o controle, você dá espaço para o sobrenatural agir. Você permite que Deus conduza com liberdade. Você deixa de gastar energia tentando prever, manipular, resolver, e começa a caminhar com leveza. Porque quem confia, descansa. Quem entrega, respira. Quem reconhece seus limites, encontra forças em Deus. E essa força que você precisa para hoje não vem de um plano perfeito, vem de uma fé rendida. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa entregar as perguntas nas mãos certas. E essas mãos são as de Deus. Hoje será um dia diferente, porque você está começando com rendição. E a rendição abre portas invisíveis, cria caminhos onde antes havia muro, traz leveza onde antes havia desespero. E no próximo momento da oração, vamos falar sobre como a compaixão de Deus acolhe o coração esgotado. Como Ele não apenas entende o que você sente, mas se compadece e age com misericórdia. Porque o céu não está indiferente à sua dor. Ele está te cercando com cuidado. Você não está sozinho em sua dor, e isso precisa ser dito com firmeza e verdade nesta manhã. Porque muitas vezes, o coração sobrecarregado acredita que ninguém vê, que ninguém entende, que ninguém se importa. E essa solidão emocional pesa mais do que qualquer responsabilidade. Mas Deus vê. Ele não apenas observa de longe, Ele se aproxima, Ele se inclina, Ele sente com você. A compaixão de Deus não é teórica, é prática, é ação, é movimento. Ele não ignora a sua dor, Ele age a partir dela. E isso muda tudo. Porque saber que alguém poderoso se importa com você traz alívio. E saber que esse alguém é Deus traz esperança. Talvez você tenha tentado falar e não foi ouvido. Talvez você tenha chorado em silêncio, esperando que alguém notasse. Talvez você tenha colocado um sorriso no rosto, quando na verdade a alma gritava por socorro. Mas Deus conhece as lágrimas escondidas, e mais do que conhecer, Ele honra cada uma delas. Ele guarda em frascos celestiais as gotas que ninguém viu cair. E nesta manhã, Ele te diz: eu estive com você em todos os momentos. Eu senti cada dor. E agora eu mesmo vou cuidar do seu coração. Essa promessa é real. Ela se cumpre quando você decide confiar na compaixão dele. Diga agora com o coração aberto: Senhor, me acolhe com tua misericórdia. Essa é a oração de quem reconhece sua limitação, de quem sabe que não precisa esconder o cansaço diante do Pai. Deus não está esperando uma versão forte sua. Ele quer a verdadeira, aquela que está fraca, cansada, sobrecarregada. Porque é para essa versão que Ele oferece descanso. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E essa palavra é para você agora, neste instante. Ele quer te aliviar, não com promessas vazias, mas com presença real. Enquanto você ora,
Imagine sua alma sendo acolhida como uma criança que, depois de um longo dia, encontra colo. Um colo que não julga, um colo que não exige explicações, um colo que apenas abraça. É esse colo que Deus te oferece nesta manhã. E é nesse colo que sua alma começa a se refazer, porque a compaixão dele não apenas te consola, ela te restaura. Ela te fortalece para continuar. Ela te prepara para o que virá. E tudo isso começa com um simples gesto: permitir-se ser amado por Deus, mesmo nos seus piores dias. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como transformar a sobrecarga emocional em oração sincera, como converter lágrimas em palavras e peso em intercessão. Porque orar não é um dever quando se está cansado, é um refúgio. E você está sendo convidado a transformar sua dor em diálogo com o céu. Transformar o que você sente em oração é uma das formas mais poderosas de cura emocional. Porque quando você decide falar com Deus sobre aquilo que te machuca, que te confunde, que te oprime, você não está apenas desabafando, você está liberando. Você está tirando da alma o que não pode mais ficar retido. E talvez você nunca tenha aprendido a orar com sinceridade emocional. Talvez tenha acreditado que oração precisa ser bonita, organizada, cheia de palavras corretas. Mas Deus não se impressiona com a aparência. Ele se move com a verdade. E nesta manhã, Ele está te chamando para orar com o que você tem do jeito que você está. A oração do sobrecarregado é diferente. Ela não vem com força, mas com cansaço. Não vem com certezas, mas com perguntas. Não vem com grandes promessas, mas com pequenas esperanças. E mesmo assim ela é preciosa aos olhos de Deus, porque é real. E tudo que é real tem valor no céu. Hoje, você está sendo convidado a transformar suas lágrimas em palavras, a colocar nome no que sente, a dizer mesmo que sussurrando: Senhor, está difícil. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Essas frases simples, quando ditas com verdade, têm poder para abrir o céu sobre você. Diga agora com sinceridade: Senhor, recebe meu cansaço como oração. E sinta como essa entrega muda tudo. Porque orar mesmo cansado é dizer a Deus: ainda confio em ti. E essa confiança agrada o coração do Pai. Ele vê que mesmo sem entender, você está buscando. Mesmo sem força, você está falando. Mesmo com medo, você está se abrindo. E é nesse espaço de vulnerabilidade que os milagres mais profundos acontecem. Deus age onde há verdade. Deus responde onde há rendição. E neste momento, sua oração está sendo recebida como perfume diante do trono dele. Você não precisa resolver tudo agora. Só precisa continuar orando. Um dia de cada vez. Uma entrega por vez. Porque a oração constante é como um rio que limpa, que renova, que sustenta. Ela não precisa ser longa. Precisa ser real. E hoje, Deus está levantando em você um coração orante. Não por obrigação, mas por necessidade. Porque orar está se tornando seu novo respirar. E isso vai mudar a forma como você vive, reage, sente. A oração te conecta ao céu e te fortalece na terra. Quando as emoções falham, quando o coração se cala por exaustão, quando os sentimentos já não conseguem encontrar sentido, há uma voz que ainda fala com poder e cura, a palavra de Deus. E nesta manhã, talvez você precise mais de uma promessa do que de qualquer outro conselho, porque há momentos em que o que a alma precisa não é de mais lógica, mais análises, mais estratégias, mas de uma âncora, de uma verdade maior que o caos, de uma certeza que não muda, mesmo quando tudo ao redor parece instável. E essa certeza está nas Escrituras. Elas não são apenas textos, são vida, são alimento, são respiro. Deus sabia que você enfrentaria dias assim, dias de peso emocional, de angústia inexplicável, de lágrimas inesperadas. Por isso ele deixou registrado para momentos como este, palavras que funcionam como abrigo, como resposta, como cura. E uma dessas palavras é: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Hoje, ao começar o dia, essa frase pode ser o seu ponto de partida, porque sustento não é ausência de luta, é presença de força em meio à luta. E Deus está dizendo:
Eu vou te sustentar. Isso é promessa, e promessas dele não falham. Diga agora com fé: Senhor, me sustenta com tua palavra. Ao pronunciar isso, você está declarando dependência. Você está dizendo que não confia apenas no que sente, mas no que Deus declarou. E isso muda tudo, porque os sentimentos oscilam, mas a palavra permanece. Ela é firme, eterna, constante, e ela te lembra que mesmo quando tudo parece fora do lugar, você está nas mãos de um Deus que não perde o controle. A palavra renova porque ela alinha. Ela corrige as lentes da alma. Ela mostra que o que está diante de você é pequeno perto do que está dentro de você. E o que está dentro é fé, é presença, é promessa. Você não precisa se lembrar de toda a Bíblia agora. Basta se apegar a uma verdade, a uma promessa, a uma frase que se torne sua oração durante o dia. Pode ser: Deus está comigo. Ou: ainda que eu ande pelo vale, não temerei. Ou ainda: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Essas palavras, ditas com fé, se tornam escudo para o coração. Elas blindam a alma contra a pressão do dia. Elas acalmam a mente, realinham o foco, fortalecem os passos. E hoje, você vai caminhar com essas palavras como seu sustento. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como lidar com as cobranças internas que aumentam a sobrecarga, como silenciar a autocrítica e permitir que a graça fale mais alto. Porque parte do seu peso não vem de fora, mas das exigências que você mesmo colocou sobre si. E Deus quer aliviar isso também. Há uma voz que talvez seja a mais dura de todas, a sua própria. A voz interna que julga, que cobra, que repete frases como: você devia ter feito mais. Por que você ainda não superou isso? Você está sendo fraco. Ninguém entende por que você sente tanto. E essa cobrança silenciosa, mas constante, pesa mais do que 1000 palavras ditas por fora. Ela pressiona, paralisa, sufoca, porque quando a alma está fragilizada, ela se torna mais vulnerável à autocrítica. E o que deveria ser um espaço de acolhimento interno se transforma em um tribunal. Mas hoje, neste novo dia que começa, Deus quer silenciar essa voz e substituí-la por outra, a voz da graça. A graça não nega suas falhas, mas também não te define por elas. Ela não exige perfeição, ela oferece redenção. A graça diz: você está cansado? Eu sou o seu descanso. Você errou? Eu te perdoo. Você está se sentindo fraco? Eu sou sua força. Essa é a linguagem do céu. E é com ela que você precisa se reconectar hoje, porque enquanto você se alimenta de cobranças internas, você se afasta do amor que restaura. E Deus está te chamando de volta ao lugar onde não é necessário merecer, é só preciso se permitir receber amor, consolo, alívio. Diga agora com fé: Senhor, silencia em mim a voz da cobrança. Fala comigo com tua graça. Essa oração é profunda, porque ela não está pedindo que Deus te defenda dos outros. Está pedindo que Ele te proteja de você mesmo, que Ele intervenha nos pensamentos que te machucam, que Ele transforme seu interior em um espaço seguro. E Ele vai fazer isso, porque você é precioso para Ele, mesmo quando se sente pequeno. Você é amado, mesmo quando não sente que merece. E essa certeza precisa ecoar dentro de você, mais forte do que qualquer autocrítica. Você está aprendendo a ser gentil consigo. E essa gentileza é espiritual, é maturidade, é amor próprio enraizado no amor de Deus. Não é desculpa para a estagnação, é solo fértil para a transformação. Quando você para de se cobrar como inimigo, começa a se cuidar como filho. E Deus se alegra com isso. Ele se alegra quando vê você se tratando com o mesmo carinho que Ele tem por você. Porque foi para isso que Ele te criou, para ser inteiro. E a inteireza começa quando você permite que a graça te redefina. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como recobrar forças para continuar, mesmo sem vontade, porque existem dias em que tudo em você quer parar, mas Deus te convida a dar mais um passo de fé, de rendição, de confiança. E esse passo pode mudar tudo. Existem manhãs em que levantar da cama já é um ato de fé. Quando tudo em você grita por pausa, quando o corpo pesa,
quando a mente não encontra motivação, quando o coração parece ter perdido o sentido das coisas. E é exatamente nesses dias que Deus realiza os maiores milagres, porque quando você não tem mais vontade, mas mesmo assim dá um passo, esse passo é visto como adoração. Quando você não sente força, mas decide se mover, isso é fé pura. E hoje, essa fé silenciosa que habita em você está sendo fortalecida. Mesmo sem perceber, você já está vencendo. Porque não desistiu, porque escolheu orar, porque decidiu tentar de novo. Não é sobre grandes feitos, não é sobre resolver tudo de uma vez. É sobre levantar e dar o próximo passo, mesmo pequeno, mesmo vacilante, mesmo com medo, porque Deus honra o movimento. Ele honra cada esforço real. Ele não espera que você esteja no seu melhor. Ele espera que você esteja disposto. E se você está aqui agora orando, é porque há disposição no seu espírito, talvez minúscula, talvez fraca, mas presente. E isso basta, porque Deus multiplica o pouco. Ele pega o fio de fé que você ainda tem e faz dele um laço forte entre o céu e o seu coração. Diga agora com honestidade: Senhor, eu não tenho forças, mas quero continuar. Caminha comigo. Essa oração simples é como abrir a janela de um quarto fechado. O ar entra, a luz entra, a esperança volta. Você pode não ver resultados imediatos, mas algo dentro de você começa a se mover. Uma chama pequena se reacende. Um sopro de paz toma espaço. Um milagre silencioso começa a acontecer. O de continuar. E esse continuar não é automático. É espiritual. É sustentado por algo que vem do alto. E hoje essa força do alto está te envolvendo. Você não precisa provar nada a ninguém hoje. Só precisa cuidar de si. Só precisa lembrar que sua existência já é valiosa. Que o fato de estar aqui, vivo, respirando, é sinal de que há propósito. De que há algo ainda a ser vivido. De que o céu ainda tem planos com você. E isso já é suficiente para se levantar. Para tentar mais uma vez, para confiar no processo. Deus está contigo, não para te empurrar, mas para caminhar ao seu lado, para te dar a mão, para te carregar se for necessário. Ele sabe onde você está fraco, e é exatamente ali que a força dele vai se manifestar. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como enxergar o dia com novos olhos, como pedir a Deus uma nova perspectiva para aquilo que antes parecia apenas um fardo. Porque às vezes, tudo muda quando mudamos o jeito de olhar. E esse olhar novo começa com fé. A forma como você vê o dia pode transformar completamente como você o vive. E talvez ao abrir os olhos nesta manhã, tudo tenha parecido igual. Os mesmos problemas, a mesma rotina, as mesmas pressões. Mas há algo que pode mudar sem que o mundo ao redor precise mudar. Sua perspectiva. Quando você pede a Deus novos olhos, você não está pedindo um novo cenário. Está pedindo uma nova forma de caminhar por ele. E isso é poderoso, porque às vezes o que sobrecarrega não é o que você enfrenta, mas como você enxerga o que está enfrentando. E nesta manhã, Deus quer renovar a sua visão. O céu está te convidando a trocar o olhar do cansaço pelo olhar da esperança, a ver cada dificuldade como uma oportunidade de amadurecimento, a perceber que, por trás da luta, há um propósito sendo lapidado. Deus está trabalhando em você, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E parte desse trabalho envolve mudar a lente com a qual você enxerga seus dias. Porque quando o foco muda, o coração alivia. E é por isso que hoje você pode orar. Senhor, me dá teus olhos para ver esse dia. Esse pedido não é pequeno, ele é chave. Ele pode te fazer perceber bênçãos onde antes você só via caos. Ele pode te mostrar o cuidado divino nos detalhes mais simples. Imagine agora Deus te entregando um novo par de olhos, olhos espirituais. Com eles, você começa a enxergar além do visível. Começa a perceber que aquela conversa difícil pode gerar reconciliação, que aquela tarefa cansativa pode ser um lugar de crescimento, que aquela espera pode estar preparando algo maior. Nada é em vão quando você caminha com os olhos da fé, e nesta manhã, sua visão está sendo ajustada. O foco está sendo reposicionado, e o que antes era motivo de angústia,
começa a se transformar em lugar de transformação. Você não está sozinho nesse novo olhar. O Espírito Santo caminha contigo, apontando onde olhar, o que valorizar, o que ignorar. Ele te ensina a priorizar o que realmente importa, a não gastar energia com o que não edifica, a escolher a leveza, mesmo quando o peso te chama. E esse aprendizado transforma a alma. Ele te protege de sobrecargas desnecessárias. Ele te guia com sabedoria. E ele começa agora, neste instante, te conduzindo para um novo jeito de ver a vida, mais leve, mais profundo, mais cheio de sentido. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como aceitar a própria vulnerabilidade como parte do caminho, como parar de se envergonhar do cansaço e aprender a acolher a si mesmo com o mesmo amor que Deus tem por você. Porque reconhecer a própria limitação é, na verdade, um ato de força. Reconhecer que você está cansado não é fraqueza, é sabedoria. Admitir que a alma está ferida, que o coração está confuso, que as emoções estão desorganizadas, é um passo valente em direção à cura. Porque só se cura aquilo que se reconhece. E nesta manhã, ao acordar com esse peso invisível, com essa sobrecarga que nem sempre sabe explicar, Deus está te dizendo: filho, você pode parar de fingir. Eu já sei, e eu continuo aqui. A vulnerabilidade não te afasta de Deus, ela te aproxima, porque é nesse lugar de verdade emocional que o céu se curva com compaixão. Talvez você tenha passado a vida tentando ser forte para os outros, ocultando lágrimas, segurando desabafos, vestindo a armadura da resistência. Mas hoje Deus te chama para despir essas defesas, para vir como está, com as falhas, com os medos, com os porquês não respondidos, porque Ele não ama uma versão idealizada de você. Ele ama quem você é agora. E essa versão cansada, ferida, sobrecarregada, essa sim é a que Ele quer acolher. É a que Ele quer restaurar. É com ela que Ele quer caminhar. E isso muda tudo. Porque quando você se permite ser real, Deus se revela com ainda mais intensidade. Diga agora com coragem: Senhor, eu aceito minha vulnerabilidade e te entrego o meu interior. Essa frase é libertadora. Ela quebra a lógica da exigência. Ela desarma o coração. Ela abre caminho para o verdadeiro encontro com Deus. Porque o que Ele busca não é perfeição, é entrega. E você está se entregando. Ao aceitar sua humanidade, você está abrindo espaço para a graça. A graça que acolhe, que limpa, que fortalece. A graça que diz: você não precisa ter tudo resolvido para ser amado. Eu te amo exatamente assim. E essa segurança cura. Ela cicatriza feridas invisíveis. Ela traz paz. Você não precisa mais lutar contra si mesmo. Não precisa mais esconder que está cansado. Não precisa mais temer os dias difíceis. Você está aprendendo a caminhar em verdade. E a verdade liberta. A verdade fortalece. A verdade protege. E nesta manhã, o Espírito Santo está construindo dentro de você uma nova base. A base da autenticidade espiritual. Porque é sobre esse alicerce que Deus edifica novas etapas. Etapas mais leves, mais profundas, mais alinhadas com quem você é de verdade e não com o que esperam que você seja. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como a presença de Deus é o lugar seguro onde você pode ser inteiro, sem máscaras, sem esconderijos, sem pressões. Porque viver emocionalmente livre é, antes de tudo, viver com Deus no centro e a alma em paz com quem você é. Existe um lugar onde toda alma cansada encontra abrigo, um espaço invisível, mas real, um refúgio que não depende do ambiente externo, mas da presença que o habita. Esse lugar é a presença de Deus. E nesta manhã, talvez mais do que conselhos ou soluções, o que você realmente precisa é disso, da presença. De sentir que, mesmo sem entender, você está envolvido por algo maior. De perceber que há paz mesmo no meio da confusão. Que existe amor mesmo quando tudo em você está fragmentado. A presença de Deus não é uma teoria, é uma experiência. E ela está disponível agora, aqui, neste instante. Você pode não ver com os olhos, pode não ouvir com os ouvidos, mas pode perceber no profundo do coração. Algo muda quando você se conecta com essa presença. O coração desacelera, a respiração se ajusta, o pensamento encontra repouso.
porque o seu espírito reconhece: eu estou seguro. A presença de Deus é o único lugar onde você pode ser inteiro, onde não há necessidade de provar nada, de esconder nada, de consertar tudo. Lá você pode simplesmente ser verdadeiro, ser frágil, ser humano e ser ainda assim profundamente amado. Diga agora com o coração aberto: Senhor, me envolve com tua presença. Esse é o meu lugar seguro. Ao declarar isso, você está se posicionando espiritualmente. Está dizendo que não quer mais viver da força do braço, da lógica humana, da performance emocional. Você está dizendo que quer habitar na graça, na quietude que só o Espírito de Deus oferece. E essa escolha abre caminho, porque onde a presença do Senhor está, ali há liberdade. Liberdade para sentir, para descansar, para recomeçar. Você não precisa sair correndo para resolver nada hoje. Pode apenas permanecer na presença. Pode deixar que ela limpe o que está sujo, organize o que está caótico, alimente o que está vazio. Porque a presença de Deus não apenas acolhe, ela transforma, ela reorganiza a alma, ela refaz a esperança, ela cura sem pressa, mas com profundidade. E ela começa a fazer isso em você agora, como um bálsamo suave, como uma luz que entra por entre as brechas do cansaço. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como não deixar que o dia determine sua fé, mas sim deixar que a fé determine seu dia, porque você não precisa viver reagindo ao que acontece. Você pode escolher viver a partir do que crê, e essa mudança de postura começa logo cedo, com oração, com entrega, com presença. Talvez até aqui seus dias tenham te moldado. Você acorda e sem perceber já está reagindo. A mensagem que chegou, a lembrança que doeu, a agenda que pressiona, ao medo que voltou. Mas nesta manhã, Deus quer te ensinar um caminho mais alto. Ele quer inverter a ordem. Ele quer que a sua fé venha antes dos fatos, que a sua confiança venha antes das circunstâncias, que você comece o dia dizendo para a alma: hoje, eu não serei guiado pelo que sinto, eu serei conduzido pelo que creio. Isso não é negar a realidade, é dar a ela a perspectiva certa, é declarar: minha fé determina meu dia, não o contrário. Porque a sobrecarga emocional muitas vezes nasce desse hábito inconsciente de viver na defensiva, reagindo a tudo, sendo controlado pelo externo. Mas Deus está te chamando para um lugar de governo interior, onde você, guiado pelo Espírito, assume as rédeas da sua alma, onde você não permite que os acontecimentos ditem seu estado emocional, onde você se antecipa em oração, em propósito, em esperança. E isso muda tudo, porque mesmo quando o dia for difícil, sua postura será firme, e a firmeza vem do que você crê, não do que você sente. Diga agora com decisão: Senhor, eu escolho começar o dia pela fé, não pelo medo. E essa escolha, repetida todas as manhãs, se torna uma fortaleza espiritual, um lugar de refúgio interno, um alicerce invisível que te sustenta nos momentos mais difíceis. Você começa a perceber que nem todo sentimento precisa ser seguido, que nem toda emoção precisa ser alimentada, que você tem o poder em Deus de decidir qual voz vai ouvir, e a voz da fé sempre te levará para mais perto do coração de Deus. A fé não anula suas emoções, ela organiza. Ela mostra que você pode sentir medo e ainda assim confiar, pode estar cansado e ainda assim continuar, pode ter dúvidas e ainda assim permanecer, porque a fé é a ponte entre o que você sente e o que Deus já declarou. E nesta manhã, você está caminhando por essa ponte, está atravessando pela oração o abismo entre o peso da alma e a leveza do espírito. E cada palavra sua, cada pensamento entregue, cada silêncio que se transforma em presença, está fortalecendo esse caminho. Você tem o direito de se cuidar, e mais do que isso, tem a necessidade espiritual de cuidar de si. Porque o autocuidado não é egoísmo, é responsabilidade, é entender que a alma também adoece quando ignorada, que as emoções se acumulam quando não são acolhidas, que o espírito se enfraquece quando não é alimentado. E nesta manhã Deus quer te lembrar que você é templo, templo do Espírito, lugar de habitação divina, e nenhum templo deve ser abandonado.
Nenhum templo pode ser negligenciado. Cuidar de si é, portanto, um ato de adoração. A sobrecarga emocional começa a ser aliviada quando você se permite parar e ouvir o que a sua alma está dizendo. O que ela precisa? Silêncio, descanso, palavras de afirmação, tempo com Deus, distância do que machuca. O autocuidado é escutar essa voz interior sob a luz do Espírito. Não é seguir os impulsos da carne, mas discernir com amor o que está adoecendo o seu interior e agir com sabedoria. E Deus, como Pai atento, quer te conduzir nesse processo. Ele quer te ensinar a cuidar de si com a mesma delicadeza que Ele tem ao cuidar de você. Diga agora com intenção: Senhor, me ensina a cuidar de mim com teu olhar. Essa oração tem o poder de reposicionar seu foco, porque muitas vezes você se doa tanto, se entrega tanto, se dedica tanto aos outros, que esquece de si. E esse esquecimento não glorifica a Deus, porque você só será canal se estiver limpo, só será ponte se estiver firme, só será luz se não apagar. E para continuar aceso, você precisa se abastecer, precisa se alimentar da palavra, precisa descansar em oração, precisa dizer não ao que te suga, precisa escolher com carinho o que te cerca. Deus não quer você esgotado, quer você inteiro, quer você saudável, emocionalmente estável, espiritualmente forte. E esse estado não é automático, é cultivado. Pela manhã, com orações como essa. Ao longo do dia, com pausas conscientes. À noite, com gratidão e entrega. Cuidar de si é um hábito espiritual. E esse hábito começa agora, neste instante, com essa consciência. Eu também importo. E Deus se importa comigo. Que isso fique gravado no seu coração hoje. Que você não se perca de si tentando salvar o mundo. A forma como você pensa molda a forma como você sente. E muitos dos pesos que você carrega emocionalmente nasceram primeiro em pensamentos. Pensamentos que se repetem, que se tornam crenças, que silenciosamente ditam como você reage, como você se enxerga, como você vive. Por isso, nesta manhã, Deus quer fazer algo profundo, uma renovação da sua mente. Ele quer arrancar com a verdade dele cada raiz tóxica que foi plantada ao longo dos anos. Cada pensamento que diz que você não é suficiente, que você não pode parar, que você precisa dar conta de tudo, que não tem valor se não for útil. Nenhuma dessas ideias veio do céu. Renovar a mente não é apenas pensar positivo, é substituir mentira por verdade. É escolher todos os dias alimentar pensamentos que vêm da palavra, que te lembram de quem você é em Deus, que reafirmam seu valor, sua identidade, sua missão. E essa escolha começa pela manhã, quando você decide qual será a voz que vai guiar seu interior. A do medo, da culpa, da comparação, ou a da fé, da graça, da esperança. Deus está te chamando a desligar o som das mentiras e sintonizar na frequência dele. Diga agora com fé: Senhor, renova minha mente, tira os pensamentos que me afligem e planta a tua verdade em mim. Ao dizer isso, você está abrindo espaço para uma transformação invisível, mas poderosa. O Espírito Santo começa a trazer clareza onde havia confusão. Começa a revelar mentiras que pareciam verdades absolutas. Começa a mostrar onde você estava se cobrando demais, se culpando demais, se anulando demais. E nesse processo, nasce liberdade. Porque ninguém vive leve enquanto carrega pensamentos pesados. Você pode, com a ajuda de Deus, reprogramar sua forma de pensar. Pode escolher quais pensamentos vão permanecer. Pode questionar o que sempre aceitou. Pode dizer a si mesmo: essa ideia não me serve mais. Essa cobrança não é de Deus. Esse medo não me define. E ao fazer isso, dia após dia, você vai limpando o seu interior. Vai respirando mais fundo. Vai voltando a se escutar com amor. Porque a mente renovada gera emoções restauradas. E emoções restauradas permitem que você viva com leveza. O descanso é mais do que uma pausa física. É um estado de alma. É a consciência tranquila de que você não precisa carregar o mundo nas costas para ser aceito, que você pode parar sem se sentir culpado, que você pode respirar fundo sem pedir permissão, que você pode simplesmente ser,
sem precisar provar nada a ninguém. E nesta manhã, Deus quer abrir em você esse espaço sagrado, o lugar do descanso interior, um ambiente invisível onde sua alma repousa, onde seu espírito se renova, onde você encontra paz que não depende de circunstâncias, depende da presença. Talvez sua rotina esteja cheia de tarefas, de obrigações, de compromissos, mas o seu interior não precisa seguir esse mesmo ritmo. Você pode criar momentos do dia em que tudo desacelera, onde a mente silencia, onde o coração se reconecta com o céu. Pode ser alguns minutos em oração, um trecho da palavra lido com calma, um louvor escutado com atenção, um tempo de silêncio com Deus. Esses momentos são sagrados. Eles não tiram tempo, eles salvam o dia. E hoje, Deus quer te ensinar a valorizar esses refúgios diários. Diga agora com suavidade: Senhor, me ensina a descansar em Ti, mesmo no meio da correria. Essa oração é uma declaração de liberdade, porque você está dizendo que não quer mais viver correndo por dentro, que não aceita mais viver esgotado, que entende que seu valor não está no quanto faz, mas em quem é. E essa consciência traz cura, ela limpa a alma, ela reequilibra as emoções. Porque o descanso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Só quem confia descansa, só quem se entrega consegue parar sem medo. Deus quer fazer do seu coração um lugar de paz, mesmo com contas para pagar, mesmo com decisões a tomar, mesmo com dores a tratar. Porque o descanso dele não depende de tudo estar resolvido. Ele é presente no meio da tempestade. É calmaria dentro do caos. É alívio em meio à pressão. E você pode acessá-lo agora, pela fé. Basta permitir-se. Basta respirar com intenção. Basta dizer: eu escolho confiar. E então o Espírito começa a operar. A alma se aquieta. O peso se desfaz. A clareza volta. A leveza chega. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como lidar com expectativas frustradas e sonhos adiados, como acolher a dor de não ter sido como você imaginava, sem deixar de crer que Deus ainda está no controle, porque parte da sobrecarga vem do que você esperava e não aconteceu. E hoje, Deus quer tratar isso também. Nada pesa tanto quanto uma expectativa frustrada. Você imaginou que já estaria em outro lugar, com outra história, vivendo algo diferente. Talvez tenha planejado, orado, sonhado, e mesmo assim não aconteceu. Ou aconteceu de um jeito que machucou. E agora, ao acordar neste novo dia, tudo parece ecoar o que ainda falta, o que ainda não foi, o que não deu certo. Isso esgota, isso adoece a alma, isso pode até te fazer duvidar de si mesmo. Mas Deus está aqui, e Ele quer acolher essa dor. Ele quer ouvir o que você não conseguiu explicar. Ele quer curar as feridas abertas pelas decepções do caminho. Você não está errado por ter esperado mais. Sonhar é parte da fé. Mas hoje, Deus quer te lembrar que Ele não está preso ao seu cronograma, que os planos dele, embora muitas vezes diferentes dos seus, são melhores, mais profundos, mais duradouros. Ele vê além. Ele sabe o que está preparando. Ele conhece cada peça do quebra-cabeça da sua história. E mesmo quando algo é adiado ou negado, não significa que Deus esqueceu. Significa que Ele está redirecionando, ajustando, lapidando. Ele está cuidando de detalhes que você ainda não pode ver. Diga agora com verdade: Senhor, cura em mim o que foi frustrado. Me ajuda a continuar acreditando. Essa oração é para quem quase desistiu, para quem não sabe mais como esperar, para quem tem medo de se decepcionar de novo, mas mesmo assim, escolhe confiar. E essa escolha agrada ao coração de Deus, porque Ele conhece sua história. Ele não despreza sua dor. Ele está pronto para transformar as cinzas do que não foi em solo fértil para o que ainda virá. Sua esperança pode estar cansada, mas não está morta. E hoje, ela está sendo restaurada. Você não precisa esconder sua tristeza por não ter vivido o que sonhou. Pode apresentar isso a Deus. Pode dizer que doeu. Pode dizer que ainda dói. Ele entende. Ele acolhe. Ele renova. E ao fazer isso, Ele também te prepara para algo novo. Para algo que não será uma cópia do que você queria, mas algo melhor, mais alinhado,
mais pleno. Porque Deus não faz remendos, Ele faz recomeços. E esse recomeço pode estar começando agora, neste exato instante, dentro de você. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como restaurar a confiança em Deus mesmo após a dor. Como voltar a crer que Ele é bom, mesmo quando a vida pareceu injusta. Porque esse é um passo fundamental para aliviar a alma sobrecarregada. Reconciliar-se com a ideia de um Deus que ainda cuida. Voltar a confiar em Deus depois da dor pode ser um dos passos mais delicados da caminhada espiritual. Porque quando você ora, espera, acredita e ainda assim se machuca, algo dentro se confunde. É como se uma parte da alma dissesse: será que Ele ainda está comigo? Será que Ele realmente se importa? Se Deus é bom, por que doeu tanto? E essas perguntas não são pecado. Elas são humanas, são feridas, tentando entender o invisível. São tentativas honestas de encontrar sentido naquilo que nos partiu. E nesta manhã, Deus não está te censurando por questionar. Ele está te acolhendo. O coração sobrecarregado muitas vezes não precisa de mais certezas. Precisa de um toque, de uma lembrança, de um sopro. Algo que diga: eu continuo aqui. E Deus está dizendo isso a você agora. Ele nunca saiu, nunca te abandonou. A dor que você enfrentou não foi um sinal de rejeição, mas de transformação. Às vezes, o céu permite rupturas que não entendemos, para nos levar a lugares que não alcançaríamos por conta própria. E sim, isso dói, mas também amadurece, também limpa, também reposiciona. E hoje, o convite é reconciliar-se com Deus, não com a religião, não com o rito, mas diga agora com humildade: Senhor, eu quero confiar novamente. Me ajuda a te ver com olhos novos. Essa oração é uma chave, porque você está dizendo: eu não entendi tudo, mas quero continuar andando contigo. E Deus se move por esse tipo de fé. Ele restaura, Ele responde, Ele reconstrói. Talvez não com as mesmas peças, talvez não do mesmo jeito, mas sempre com o mesmo amor. Um amor que não se abala pela sua dor. Um amor que permanece firme enquanto você se cura. Um amor que te abraça exatamente onde a confiança foi quebrada. Você pode, a partir de hoje, construir uma nova relação com Deus. Uma que não depende apenas de respostas, mas de presença. Uma que não exige certezas, mas que se firma no caráter dele. Ele é bom. Mesmo quando a vida não parece ser, Ele é fiel. Mesmo quando tudo muda, Ele é Pai. Mesmo quando você se sente órfão da alma, e essa convicção plantada no seu coração vai ser como um bálsamo, vai tirar o veneno da desilusão, vai abrir espaço para a fé simples, vai devolver o brilho da confiança. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como redescobrir a alegria no meio da dor, como a alma pode voltar a sorrir mesmo sem que tudo esteja resolvido. Porque Deus não quer apenas te consolar, Ele quer restaurar sua alegria de viver. E isso começa agora. Existe uma alegria que não depende de circunstâncias, uma leveza que nasce mesmo no meio do caos. Não é a euforia que o mundo propõe, mas uma paz interna que se manifesta como sorriso na alma. E talvez há tempos você não saiba o que é isso. Talvez sorrir tenha se tornado um esforço. Talvez a vida tenha perdido o brilho e os dias tenham se tornado repetições sem sabor. Mas nesta manhã, Deus quer reacender em você algo que foi apagado pela dor. A capacidade de se alegrar, a liberdade de viver leve, a simplicidade de agradecer sem esperar tudo estar perfeito. Porque sim, é possível sentir dor e ainda assim ter alegria. É possível ter lutas e ainda assim cultivar gratidão. É possível ter perguntas sem resposta e ainda assim dizer: hoje eu celebro o que tenho. E essa escolha não é ilusória, é espiritual. Ela transforma o olhar. Ela muda o clima da alma. Porque a verdadeira alegria não vem de fora. Ela é fruto do Espírito. Ela brota quando você se reconecta com a vida que Deus te deu. E mesmo com desafios, ela é boa. Mesmo com lacunas, ela é cheia de sentido. Mesmo com feridas, ela é valiosa. Diga agora com esperança: Senhor, devolve ao meu coração a alegria de viver. Essa oração tem o poder de quebrar cadeias internas, de romper com o peso da tristeza crônica,
de abrir espaço para novos afetos, novas percepções, novas sensações. Você não precisa esperar tudo estar resolvido para se alegrar. Pode começar com pouco, com a luz da manhã que entra pela janela, com o café quente entre as mãos, com a respiração que ainda pulsa, com a certeza de que Deus ainda está escrevendo sua história. Essas pequenas alegrias do dia são sementes, e quando regadas com gratidão, florescem em contentamento profundo. A alegria não elimina a dor, mas enfraquece seu domínio. Ela faz você lembrar que ainda há vida além do que machucou, que ainda existe beleza mesmo em dias difíceis, que ainda vale a pena continuar. E Deus quer que você sinta isso não como obrigação, mas como alívio, como reencontro com partes de si que você pensou que tinha perdido, com o riso espontâneo, com o olhar curioso, com a fé descomplicada, com o coração que ainda se encanta. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como proteger essa alegria recém-plantada, como blindar sua alma contra os ladrões da esperança e permanecer firme em leveza, mesmo quando o ambiente ao redor não mudar, porque sua alegria não virá das circunstâncias, mas da presença de Deus. Depois que a alegria volta, ainda que como semente, ela precisa ser protegida, porque existem muitos ladrões da esperança ao nosso redor. Palavras negativas, ambientes tóxicos, comparações silenciosas, cobranças internas, ciclos que se repetem. E se a alma estiver desatenta, essas pequenas fagulhas de luz podem ser apagadas antes mesmo de florescerem. Por isso, nesta manhã, Deus quer te ensinar a cuidar da alegria como quem cuida de um jardim, com intencionalidade, com firmeza, com carinho. Porque o que Ele está restaurando em você é precioso e precisa de proteção. A alma sobrecarregada muitas vezes se acostuma a esperar o pior. Mas quando a alegria começa a retornar, há um conflito. Uma parte de você quer acreditar, outra teme ser frustrada de novo. E está tudo bem sentir isso. Mas hoje, Deus quer te lembrar que a alegria não precisa de permissão do medo para existir. Ela é presente do céu. Ela é força para o caminho. Ela é resistência contra a escuridão. E cabe a você escolher o que vai alimentar, os medos ou os sinais de esperança, os traumas ou os novos começos. Você tem esse poder. Em Deus, você tem esse discernimento. Diga agora com firmeza: Senhor, guarda em mim a alegria que vem de Ti. Me ensina a protegê-la. Essa oração coloca limites espirituais ao redor do seu coração. Faz com que você reconheça o que te rouba a leveza. Faz com que você se posicione com maturidade emocional e fé. Às vezes, isso vai significar silenciar certas vozes. Outras vezes, vai significar se afastar de lugares que te esgotam. Em outras ainda, será preciso dizer não a hábitos que te enfraquecem. E tudo isso é cuidado espiritual. É zelo pela alma. É sabedoria que protege o que é sagrado. Você não precisa mais aceitar como normal viver no limite emocional. Você pode escolher caminhar em paz, mesmo quando tudo ao redor parece pressionar. E essa escolha será diária. Vai começar logo cedo, ao acordar, com pequenas decisões. O que você vai ouvir, com quem vai conversar, como vai falar consigo mesmo. Tudo isso influencia sua atmosfera interna. E Deus quer que essa atmosfera seja de paz, de confiança, de renovação, porque é aí que Ele opera com mais liberdade. Chegamos ao fim dessa oração, mas não ao fim do que Deus está fazendo. Porque aquilo que foi iniciado aqui, esse toque sutil no seu interior, essa leveza que foi chegando devagar, esse sopro de paz que invadiu os espaços mais sobrecarregados da alma, isso continua. Deus não se limita ao momento da oração. Ele permanece com você. Ele caminha com você. Ele sustenta você. E hoje, esse dia que parecia começar com peso, se torna um recomeço, um marco, uma nova estação, porque você decidiu orar, você decidiu entregar, você decidiu confiar. Talvez você ainda enfrente desafios, talvez nada ao redor mude de imediato, mas algo dentro de você mudou, algo se reposicionou, algo foi curado, e é isso que importa, porque a verdadeira transformação começa por dentro, começa quando a alma volta a respirar, quando o coração encontra repouso,
quando os pensamentos se alinham com a verdade de Deus. E hoje, tudo isso aconteceu. Você foi visitado pelo céu. Você foi tocado pela presença. Você foi renovado pela palavra. E isso já é milagre. Diga agora com fé e entrega: Senhor, eu te agradeço por tudo que curaste em mim hoje. Eu sigo confiando, porque sei que não estou só. Essas palavras não são um fim, são um pacto, um compromisso de continuar caminhando com Deus, mesmo nos dias difíceis. Um voto de confiança mesmo quando o cenário parecer contrário. Um sim silencioso à vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. Você não precisa entender tudo, só precisa permanecer no amor, e esse amor está te envolvendo agora. Hoje, antes de sair para as suas atividades, antes de responder mensagens, antes de entrar no ritmo acelerado do mundo, pare um pouco, respire. Lembre de tudo que foi orado aqui. Lembre de como Deus te encontrou no seu cansaço e fez do seu peso um altar de entrega. Lembre que você não está sozinho, que há um propósito em cada lágrima, que há consolo em cada silêncio, que há direção em cada passo. E que, acima de tudo, há um Deus que se importa com o que você sente e que caminha ao seu lado todos os dias. Se essa oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ser lembrado de que não está só. Comente aqui embaixo o nome de uma pessoa que está emocionalmente cansada e vamos orar juntos por ela. E se você quer começar seus dias com direção, com palavra, com fé, inscreva-se no canal, porque cada manhã será uma nova chance de viver com leveza. Declare agora: eu recebo a paz de Deus para este novo dia. Amém.